Bom dia, pessoal, tudo bem? Todo mundo bem? Todo mundo de quarentena em casa? Espero que ninguém esteja mal, não esteja apresentando nenhum sintoma. A gente vai passar logo por isso e vamos, se der tudo certo, vamos logo continuar nossa vida. Continuar até o normal, vamos torcer para que ele passe logo. Então, hoje a gente vai dar continuidade, falando como tirar boas fotos. Se antes a gente estava focando, na questão técnica, mexendo na câmera, a gente teve prática, de ver como o ISO, a abertura e a velocidade funcionam na prática, de que forma que eles interagem para a gente conseguir boas fotos, para a foto sair clara, para a foto não sair muito escura, né? Então, o que a gente vai estudar hoje? A gente vai falar, se antes a gente estava falando da técnica da câmera, hoje a gente vai falar da técnica do fotógrafo. Porque não basta só você dominar aqueles 3 elementos se seu olho não está treinado para pegar uma cena legal. Você pode ter uma foto muito bem exposta, um contraste muito bom, mas se você não enquadrar os elementos certos, não tiver um motivo bem claro aí para sua foto, a foto vai estar perfeita tecnicamente, mas ela não vai ter apelo visual, não vai chamar a atenção do seu leitor de forma nenhuma. Lembrem que o Cartier-Bresson, ele falava, e a gente viu mesmo nas fotos dele, que a técnica dele às vezes não era a mais perfeita. Eu lembro bem de uma foto que o bicicleteiro está borrado, mas a composição da foto estava muito boa, então ele consegue sobrepor, a questão da composição em cima da técnica, e isso vai dar uma foto muito boa. Então hoje a gente vai ver justamente, começar a ver, são 2 aulas, a gente vai começar a ver como que essas fotos, como que a gente vai montar as fotos, a gente vai organizar os elementos do cenário da nossa foto. E isso é legal a gente já começar a ver, porque a perspectiva, na verdade, é que a gente não volte, eu acho que pelo menos pelo próximo mês, né? Todo mundo falando que a gente vai continuar essa quarentena pelo próximo mês. Enquanto a questão técnica da câmera, muitos de vocês não vão conseguir praticar em casa, as questões da linguagem fotográfica a gente já consegue. Por mais que a gente tenha um ambiente reduzido, né? De ficar só dentro de casa, mas às vezes a nossa casa oferece possibilidades muito grandes de tirar foto de certas coisas. Às vezes a gente consegue organizar os elementos que a gente tem em casa, né, para tirar uma foto. Então, vamos começar. Então, antes de a gente tirar uma foto e pensar na questão técnica, na questão da composição, a gente precisa realmente pensar assim: o que eu quero mostrar com essa foto? O que eu quero retratar? Porque não adianta nada eu tirar uma foto sem pensar no que eu vou mostrar ali e a foto sair um pedaço do que eu quero mostrar cortado, ou o que eu quero mostrar está no segundo plano, às vezes não no primeiro. Então, você precisa pensar qual que é o motivo principal dessa foto e colocar esse motivo em primeiro lugar, para que ele chame a atenção do seu leitor, do seu espectador, e o seu leitor se identifique logo no início qual é o motivo da foto. E aí, identificando então qual que é esse motivo, qual que é o objeto principal, todas as construções imagéticas, todas as construções dessa linguagem fotográfica, elas vão se fechar em torno desse motivo. Então, primeiro a gente define o que a gente vai fotografar e depois qual o enquadramento, qual o plano, de que ângulo eu vou pegar isso, ele vai estar no primeiro ou no segundo plano, qual que é o tipo de enfoque que eu vou dar para ele. Por exemplo, qual que é o motivo dessa foto aqui? A gente tem, porque isso aqui parece uma foto de M 2005, igual eu tenho certeza que alguns alunos da manhã vão se identificar, porque a gente já falou muito sobre isso, mas qual que é o motivo dessa foto? Certamente a pessoa queria tirar uma foto do próprio rosto, né? Imagino eu que queria mostrar ela, mas o flash borrou tudo, então o motivo é ela, mas mesmo assim ela não aparece na foto. Ou aqui, essa foto aqui, qual que é o motivo dessa foto? Porque, será que ele quer mostrar o ônibus? Mas então ele deveria ter pegado o ônibus inteiro. Será que ele quer pegar a fachada do hotel? Será que é uma propaganda pro hotel para mostrar essa fachada? Mas se for assim,
ele não pegou também bem a fachada do hotel. O ônibus está na frente, tem outra coisa na frente aqui que pareceu um ombro de uma pessoa aqui no primeiro plano, que está totalmente desfocado. Então a gente fica sem saber. Eu imagino que o motivo certamente era o hotel, mas como vocês podem ver, a composição, o arranjo dos elementos ficou muito mal distribuído. A gente não consegue, não coloca o hotel em evidência essa foto. Então certamente não serviu para o propósito que o fotógrafo tinha em mente. Agora essa aqui, por exemplo, qual será o motivo dessa foto, o assunto? Será que é a guerra? Será que é a fome? Será que é o horror? Ou será que são todos? Porque aqui a gente consegue ter um tema, por mais que a gente possa pensar em mais de um, mas todos esses temas eles tangem o mesmo assunto, eles estão dentro do mesmo caldeirão ali e todos eles aparecem na foto. Então assim, a gente já viu o tema e o enquadramento dela tá uma foto muito bem feita, porque a gente tem a mulher no primeiro plano, a gente tem aqui uma perspectiva com as casas levando até a fumaça, a gente tem um cenário totalmente desolado. Então certamente aqui a intenção do fotógrafo, se era, que eu imagino que era, né, transmitir a questão certamente do horror da guerra, ele conseguiu fazer isso muito bem. E por fim mais uma, qual o motivo dessa foto aqui? Certamente é aquela corrida das cores, que é aquela corrida que as pessoas fazem depois, jogam aqueles pós coloridos. E aqui o fotógrafo quis mostrar justamente o momento dessa corrida e ele conseguiu no meio de todo esse azul, uma pessoa colorida. Então aí a gente consegue, nosso olho é atraído imediatamente já para a pessoa no centro, para a pessoa que está ali chamando a atenção, para a pessoa colorida, enquanto as outras estão perdidas nesse mar de azul. Mas olha, vocês podem ver, ela está no centro, ela não está cortada, a mão dela, por exemplo. Então é uma foto que está muito bem enquadrada também, consegue passar uma mensagem logo a hora que a gente bate o olho. Então quais são esses elementos da linguagem fotográfica, então? Porque dominá-los vai permitir que a gente faça fotos cada vez melhores. E aí, dominando esses elementos, a gente não precisa necessariamente ter uma máquina profissional, semi-profissional, que permita controlar a abertura, movimento e tudo mais. Porque esses elementos aqui, eles são, obviamente, eles com a linguagem técnica da máquina, eles se complementam e fazem a gente ter uma foto muito melhor. Mas eles, dominando isso aqui, a gente consegue tirar fotos de casa, do celular. A gente não vai, não depende tanto da técnica se a nossa composição é boa. Então, os elementos vão ser os planos, o foco, o movimento, a forma, o ângulo, a cor, a textura, a iluminação, as aberrações, a perspectiva, o espaço, o padrão, a simetria e, por fim, a composição. Então, vamos começar pelos planos. O que são os planos, então? Eles são justamente onde o fotógrafo vai estar e o que ele vai mostrar aí na foto, concentralizado. O seu objeto principal vai estar na composição geral da foto. Então, dependendo do plano que você escolhe, você quer passar uma mensagem para o seu espectador. Você quer mostrar você quer mostrar o todo, você quer mostrar um pedaço, você vai mostrar só um detalhe do que você está mostrando. E cada um desses planos, a gente vai ver, ele possui essa carga dramática, ele possui um diferencial narrativo. Porque se eu mostrar, por exemplo, imaginem lá a nossa sala de aula. Eu tiro uma foto de todos vocês na sala de aula. Mostrei todos. Agora eu tiro só de um aluno, ou eu tiro só de um olho de um aluno. Cada uma dessas fotos tem uma história diferente, consegue passar uma narrativa diferente. Então, vai ficar a carga do fotógrafo, então, decidir o que passar e entender o que cada um desses planos consegue contar de diferente do outro. O primeiro, a gente vai dividir, na verdade, os planos em 3 grupos.
os planos gerais, os planos médios e os primeiros planos. Então, começando, o primeiro plano, que é um plano geral, chamado grande plano geral, então ele deixa em evidência o ambiente. É o plano mais aberto e o sujeito, se ocupar algum espaço na foto, que pode ser que não tenha sujeito, ele ocupa um espaço muito pequeno. Então aqui, a gente vê isso muito em fotografias de cidade, fotografias de paisagem, e vocês vão ver que, por mais que eu falo que essa é a linguagem fotográfica, se a gente mudar para a linguagem cinematográfica, a gente tem uma correspondência quase que igual. Porque o cinema nada mais é, né, do que a fotografia em movimento. Então, a maioria das técnicas que a gente usa para a fotografia, na questão da linguagem, a gente vai conseguir usar para o cinema então, por exemplo, os planos, todos esses planos também são aplicados ao cinema. Então, principalmente plano de abertura de filme, eles usam muito o grande plano geral. Já diminuindo então um pouquinho, que o grande plano geral é muito geral, a gente tem em seguida o plano geral, que aí o sujeito já está mais distinguível, né, na foto ou na cena do filme, e ele serve muito para você colocar o sujeito em algum ambiente. Você quer mostrar o ambiente, mas você quer mostrar que o sujeito está inserido ali. Mas geralmente o sujeito fica ele tem um espaço muito reduzido ali. E isso pode, vocês vão ver nos exemplos, isso pode dar uma carga dramática muito forte no sentido de isolamento, no sentido de solidão ou de impotência da pessoa frente àquele mundo imenso. Um jeito para a gente, um exemplo bem atual que a gente pode pensar, as ruas estão basicamente vazias, né? Principalmente hoje, que é domingo, tá tudo bem vazio, mais vazio que o normal, mas durante a semana já está bem mais vazio do que o normal, né? Pense assim, tem uma rua super vazia e tem uma pessoa e o fotógrafo consegue tirar a foto daquela pessoa de cima, mostrando a rua vazia, a cidade e a pessoa. A pessoa está ali sozinha, a pessoa está ali sem ninguém, sem talvez um amparo. Então é justamente isso que o plano geral vai mostrar. É justamente essa solidão da pessoa, essa impotência, como o mundo é grande e a gente é pequeno. Então aqui um exemplo de como a gente tem os cânions e aqui a gente tem um cavaleiro. Então a gente consegue ver o tamanho do mundo e a pequenez do cavaleiro. Aqui outro usado mais de forma mais criativa já, a gente tem então a pessoa no meio e todo o cenário em volta dela. E aqui existe também uma questão de contraste, né? Enquanto todo o cenário é cinza, é meio azulado talvez, a gente tem essa cor vermelha que chega com um choque chamando a nossa atenção. Aqui mais um então de exemplo criativo, isso num estádio. Então olha, a gente tem a pessoa aqui, né? E aí todo o cenário em volta dela, colocando ela ali no meio de todas essas cadeiras. Próximo plano, então, a gente já tem o plano conjunto. Ele é um pouco mais fechado, então, que o plano geral. Se o plano geral ele tinha a gente consegue ver que são pessoas, olha, por exemplo, aqui ou aqui, nos três a gente vê que são pessoas, mas nenhum deles a gente consegue notar o rosto dela, a expressão que ela carrega ali, né? Então, no plano conjunto a gente já está um pouquinho mais perto, a gente já consegue ver o rosto da pessoa mais bem definido, mas a gente ainda consegue ver muito o ambiente que ela está inserida, conseguimos ver muito o lugar ali que ela está se apresentando. O próximo plano, então, aqui só mais um exemplo do plano conjunto, então, igual eu falei, é muito utilizado na indústria cinematográfica, todos esses planos. E o próximo plano, que aí a gente já entrou na situação de planos médios, é justamente esse, então, o plano médio. E aí geralmente é utilizado para fotografar pessoas, porque ele vai pegar geralmente ou a pessoa inteira
ou então da cintura para cima. Ó, por exemplo, aqui, um plano médio, então, a pessoa já está bem mais em evidência do que nos planos grandes, né? Até mesmo do que no plano conjunto. E nesse plano o cenário ainda aparece, mas ele aparece de forma menor e aparece muito bem equilibrado com a pessoa, né? Então tem bastante, a pessoa aparece muito, mas aparece muito também o cenário, os dois estão, a gente pode falar meio a meio ali, no nível de importância estão os dois no mesmo nível. A gente, nos planos médios, a gente tem o plano americano também, e o plano americano, vocês vão ver, é muito utilizado em telejornalismo também, porque ele é esse plano, então, que vem dos joelhos, vem da cintura para cima. E depois a gente já tem agora, chegando nos planos menores, né, nos planos mais fechados, a gente tem o primeiro plano, que vai mostrar justamente as feições da pessoa. Agora já é um plano muito mais fechado, plano médio, então a gente pode chamar ele de close também, que é o popular close. Então a gente vai estar fechado, a gente vai conseguir ler toda a expressão da pessoa, vai conseguir perceber todos os detalhes do rosto dela. Depois a gente tem o primeiríssimo plano, que aí a gente vai focar ainda mais. Então entendam que do grande para o pequeno plano a gente está só focando, a gente está só diminuindo a capacidade da câmera de captar a cena inteira. Então a gente está focando cada vez mais em detalhes menores. Então aqui no primeiríssimo plano a carga dramática é muito maior, porque você está focando só um pedaço do rosto da pessoa, só um pedaço daquele objeto que você está querendo mostrar. E no cinema vocês vão reconhecer que isso é muito usado para mostrar sentimentos, para mostrar emoções, porque é quando a câmera vem chegando perto da pessoa, e às vezes é para mostrar o que está passando dentro da cabeça dela, ou para mostrar que ela está nervosa, que ela está ansiosa. E depois a gente tem, por fim, o plano detalhe, que é esse plano mais aproximado de todos, é o plano, como ele diz mesmo, né, gente, é o plano detalhe, porque ele vai evidenciar os menores componentes ali, os menores detalhes, e aí vai ser o que mais vai ter capacidade de narrar, de se expressar, porque ele passa justamente só aquele pontinho que muitas vezes em filmes é utilizado para mostrar o que o protagonista ou algum personagem está olhando ou está mexendo. Então aqui a gente, por exemplo, tem o Anel, Senhor dos Anéis. Aqui a gente tem um plano de detalhe de Laranja Mecânica. Aqui um de Pulp Fiction. E aí, vendo todos esses planos, a gente precisa pensar, porque assim, a maioria de vocês não sei se vocês tiveram muito contato com fotografia analógica quando vocês eram mais novos, justamente por causa da idade de vocês, mas fotografia analógica, todo mundo sabe que você tirava uma foto e você não tinha como saber se a foto ficava boa. Então quantas vezes, principalmente fotógrafos amadores, assim, minha mãe, família, sabe, gente que não tinha treinamento fotográfico específico, quantas vezes essas pessoas tiravam a foto e depois a gente ia ver, quando revelava, a pessoa estava sem cabeça, a pessoa estava sem pé. Então a gente tem que tomar cuidado com isso na hora de enquadrar. Eu sei que hoje em dia é muito mais fácil, a gente consegue ver a foto imediatamente na hora que a gente tirou, mas isso não exime a gente de pensar antes de tirar a foto, porque se a gente pensar fotografia de retrato, de pessoa, assim, posada, tudo bem, aí é fácil. Eu tirei a foto, a pessoa ficou cortada, o plano ficou ruim, posa de novo que eu tiro. Tá, e aí? Mas se eu tiver uma coletiva de imprensa, tirando foto, vamos dizer, o presidente está falando alguma coisa lá no púlpito, e aí faz um gesto bem na hora, que vai dar uma foto boa,
e aí eu erro o plano, eu corto a mão dele. Então quando eu chego lá e falo assim, repete aí, por favor. Então, a gente tem que tomar cuidado com os planos, a gente tem que ver, olhar, pensar antes de tirar a foto, mesmo que a gente possa tirar outras fotos. Às vezes aquele momento importante, aquele momento que eu ia fazer minha foto ser a foto, ele não vai se repetir, né? Então aqui nesses exemplos, por exemplo, ó, a moça tá acendendo um cigarro, mas a gente não consegue ver. Aqui a criança está sem cabeça. Aqui a ideia de passar uma bailarina, mostrar as sapatilhas, mas cadê as sapatilhas? Então são todas fotos que poderiam ter trabalhado melhor os planos ali com que elas foram tiradas. Aqui outro exemplo, pensando já na nossa função como jornalistas, fotojornalistas, né, toda essa questão da mídia, como as pessoas falam, a mídia manipula, a mídia engana, vocês sabem. Como o que eu vou pegar na foto, ela pode influenciar muito no resultado final, na percepção final do meu público, né, na verdade. Porque pensa, se a gente tem essa foto aqui, a foto do meio, a gente consegue ver tudo que está acontecendo, mas se eu dividir a foto aqui, olha, aqui parece que tem uma pessoa sendo morta, mas aqui parece que tem uma pessoa sendo salva. Então, qual dessas mensagens é que eu quero passar para o meu público? É a foto do meio, mostrando um salvamento e certamente é um preso político que está sob custódia, mas que as pessoas estão deixando vivo, então precisa se hidratar ainda? Ou eu vou passar uma das outras percepções, que ele está só sob custódia ou que tem alguém tentando salvá-lo? Então a gente tem que pensar nisso, em qual ângulo, qual plano, qual percepção final meu leitor, meu espectador vai ter sobre isso com a foto que eu publicar. Aqui, por exemplo, são alguns exemplos, alguns mais engraçados, de como que o plano vai definir a foto final. Olha essa foto então da moça, parece uma foto normal, se eu olhar assim, mas olhem como era a foto original. Então, se a pessoa não tivesse cortado aqui, obviamente a gente consegue fazer uma edição posterior à tomada da foto, né? A gente consegue cortar, mas olha, a pessoa podia ter enquadrado a foto de uma forma melhor na hora. O segundo elemento, então, da linguagem fotográfica, a gente tem o foco. Então, o que é o foco? É a nitidez de algum elemento que eu escolho frente ao resto da composição da foto. Então, sabendo utilizar o foco, sabendo mudá-lo, eu não consigo somente decidir o que vai estar nítido, mas onde isso vai estar nítido. Então eu posso colocar o primeiro plano em foco e o segundo plano desfocado. Eu posso escolher desfocar tudo por uma liberdade criativa. Eu acho que minha foto vai ficar melhor desfocada. Eu quero focar tudo. Então tudo isso vai depender de como que você vai decidir na hora de tirar a foto. E a foto está relacionada justamente com a profundidade de campo. A profundidade de campo, então, é a capacidade que os elementos que vão se distanciando do lugar que está o foco, se eles estão nítidos ou não. Então pensem assim, numa fila de 5 pessoas. Eu coloco o foco na pessoa do meio, na terceira pessoa. A profundidade de campo, ela vai me dizer se as pessoas das beiradas elas estão nítidas ou não. Então, uma alta profundidade de campo, no caso do nosso exemplo, todas as pessoas, as 5 pessoas, vão ficar nítidas. Numa baixa profundidade de campo, se eu colocar o foco na pessoa do meio, ela vai, conforme a gente vai chegando nas beiradas, as pessoas do lado, elas já vão ficando sem foco. Então, a profundidade de campo vai lidar justamente com essa questão do que eu vou conseguir deixar focado ou não.
por exemplo, numa fotografia de paisagem, eu tenho alta profundidade de campo, porque eu quero focar todos os elementos ali. Uma fotografia de cidade, por exemplo. Agora, numa fotografia de retrato, aquelas fotografias de retrato que as pessoas costumam tirar, que todo mundo acha bonito, que é a pessoa na frente com o fundo desfocado, ela tem uma baixa profundidade de campo, justamente porque ela está em foco a pessoa no primeiro plano e o segundo plano está desfocado. Então aqui um exemplo de como a gente pode focar. Então aqui é justamente o que eu acabei de falar. Na primeira foto a gente tem uma baixa profundidade de campo. E nem sempre, quando eu comecei a falar de foco, eu falei que a gente pode também desfocar por uma liberdade criativa. Aqui, por exemplo, o desfoque foi utilizado para passar a ideia de movimento. Se não é uma foto que agrada a maioria dos leitores também, muita gente vai falar, a foto foi mal tirada, porque está toda tremida, não sei o quê, mas ela passa a ideia de movimento, às vezes essa foi a intenção do fotógrafo. Mas aí existe também uma diferença entre, vocês vão ter que aprender essa diferença e acho que sobretudo justificar, porque não é chegar e falar assim, professor, aqui eu tirei uma foto, está toda desfocada, mas foi porque eu quis. Porque dá pra... Tá, e por que você quis? Qual que é o conceito disso? Porque dá pra saber quando uma foto foi desfocada de propósito e quando ela foi um erro do fotógrafo, né? Não foi intencional, foi o fotógrafo que tirou sem querer, porque não estava sabendo controlar os elementos técnicos ou a linguagem fotográfica, e aí ele acaba tirando a foto assim, e a gente vai ter que saber então, se no projeto final, por exemplo, vocês quiserem fazer alguma das fotos desfocadas, vocês vão ter que justificar por quê e falar que foi, explicar como que isso foi uma escolha consciente e não foi um acidente, não foi tipo, eu apertei na hora errada e acabou ficando desfocado. O outro, um próximo então elemento da linguagem fotográfica é justamente o movimento, e aí é uma, de novo, escolha do fotógrafo captar esse movimento ou não. Tem vezes que a gente quer congelar a imagem, tem vezes que a gente não quer, que a gente quer deixar aquele rastro atrás. Então a gente já viu muito exemplo de movimento quando a gente falou de velocidade, né? Essa aqui é uma técnica muito interessante, chama panning. Você vai movendo a câmera junto com o objeto que está se movimentando. É muito utilizado para fazer foto de carro, de ciclista, de motociclista, né? Você vai movendo a câmera para ela ir junto com o objeto em movimento e nisso esse objeto vai ficar mais nítido e o fundo vai ficar desfocado, passando muito uma ideia de movimento aí. Outra ideia de movimento é o que a gente já falou das luzes noturnas, né? Das luzes noturnas, da autoexposição, dos carros passando. Quando a gente voltar, né, a gente precisa voltar logo, principalmente o pessoal da noite, a gente vai ter essa possibilidade de fazer com o tripé lá na frente da FATEC. Aqui, ó, mais uma ideia de movimento, essa é uma velocidade média, então, né, e a gente tem essa ideia de movimento por conta do vestido dela ali rodando, então foi uma escolha consciente do fotógrafo, não está congelada a foto no momento ali, foi uma velocidade alta, justamente para dar essa ideia de movimento, de rodar o vestido. Aqui a gente já tem um congelamento então da imagem, a gente consegue ver pela água e é o momento exato, então até mesmo pela expressão, pela expressão corporal que me parece um pato ou um ganso.